Boa tarde, meus amores, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma semana de aula, para ainda estar em clima de circo. Porém, essa semana é uma semana curta, porque a gente vai ter nosso intervalozinho para a semana da Páscoa, né? O dia da Páscoa. Se eu não me engano, a gente só tem aula até quarta-feira. Mas vamos lá. Nosso assunto de hoje de português é sobre uma revisãozinha sobre dígrafo e encontro consonantal e sobre fatura. O que é um dígrafo? Lembra que a Pro falou que é o encontro de duas letrinhas, só que essas letrinhas a gente não consegue distingui-la quando a gente fala as duas de vez, certo? Mas quando a gente escreve, a gente tem que colocar ela. No caso DC, lembra que a Pro falou que o S a gente não consegue entender direitinho, se a gente fosse escrever, ela bota com C. E lembro que a Pro falou também de encontro consonantal, que também é encontro de duas consoantes, porém a gente consegue distingui-la quando a gente fala. A gente consegue entender, né, quando a gente fala sobre alguma palavra, certo? Principalmente com PL, BL, a gente consegue distinguir na nossa fala, certo? Vamos lá. Fatura. Fatura, a gente está na página 72 do nosso módulo, né? Fatura é um documento, né? Que a gente pode falar que é um documento comercial, né? Onde existe uma descrição da compra, da venda de algum produto, né? Então a gente pode dizer que é um produto, é um texto comercial. Então, se a própria perguntar o que é uma fatura, vocês podem colocar que é um documento comercial onde contém informação de uma determinada compra ou venda, certo? Esse assunto está na página 72. Isto que é uma fatura. Todo mundo tem em casa, o papai e a mamãe tem em casa uma fatura de água, de luz, de telefone, algum tipo de fatura. Pede o papai e a mamãe para lhe mostrar uma fatura, para vocês verem como é uma fatura. Aqui é uma fatura da Eletropaulo, da conta de energia de lá de São Paulo. E aqui tem dizendo toda a descrição do consumo daquele período, né? Da leitura. Tem o nome do proprietário, de onde está usando essa energia. Tem o consumo dos meses, ó. Aqui tem o mês de janeiro até o mês de janeiro, né? De mês a mês. Cada barrinha dessa, ó, vai dizendo o seu consumo. Então, aqui já consumiu mais, ó, que a barrinha já está ultrapassando. E existe também o código de barra. Tem o código de barra onde você vai na loja, paga essa fatura, né? E traz só, deixa o canhotozinho lá e traz a outra fatura paga. Porque se alguém chegar na casa e dizer que vocês estão devendo alguma coisa, você tem como mostrar, não, aqui minha fatura paga. Certo? Vamos lá para a nossa atividade. Português. Explica a diferença entre dígrafo e encontro consonantal. O que é uma fatura? O que deve conter numa fatura? Deve conter o nome, né, a compra, né, o que foi comprado, o código de barra deve ter o consumo. Se você vai numa loja de roupas, né, aí você vai lá, quero pagar a fatura. Aí você vai ter tudo detalhado lá, qual foi o consumo, o que foi gasto, se tem algum desconto, se você pagar antes, quantos de juros você paga depois, certo? Quais os tipos de fatura você conhece? Você já viu uma fatura de água, de luz, de telefone? E o quinto, escreva uma frase com a palavra disciplina, certo? Disciplina. Ok, meus amores? Português super tranquilo e a gente vai intensificar nosso assunto no Zoom, certo? Vamos lá para a geografia. Nosso assunto de geografia, né? Trabalhamos água, agora a gente vai trabalhar clima. Clima tá na página 14. Existe, minha gente, diferença entre clima e tempo, né? A gente fala assim, e o clima mudou. Não é o clima que muda, é o tempo que muda. Então, toda vez que alguém fala assim, gente, o clima tá mais frio hoje, você fala assim, não, você tá falando errado. O que mudou é o tempo, porque o clima não muda. Porque o clima, minha gente, é o conjunto de todas essas temperaturas, né, do tempo, dessas mudanças de tempo e forma um único clima, né? Se a gente fala assim, Salvador, qual é o clima de Salvador? A gente fala que o clima de Salvador é um clima tropical, né? Que é banhado próximo dos mares. Então é um clima mais fresco, mais tropical. Mas tem dia que Salvador tá mais frio? Tá. Tem dia que Salvador tá mais quente? Tá. Então é o tempo que muda e não o clima que muda. Então o clima, a gente, página 14 do nosso módulo,
clima é o tempo médio, né? O conjunto de tempo médio das temperaturas. Pode falar assim, conjunto do tempo médio das temperaturas. Por quê? Os pesquisadores que estudam o clima, eles fazem um somatório, né? Quando está mais alto, quando está mais baixo, e aí junta, dá uma média de o que é o clima. Então, clima é o conjunto da média das temperaturas, certo? De uma determinada região. Conjunto das médias da temperatura de uma determinada região. E existem vários tipos de clima. Tem o clima tropical, tem o clima semiárido, tem o clima subtropical, né? E cada região, né, tem um determinado tipo de clima. O norte, o clima é mais equatorial úmido. E cada clima tem suas características. A gente vai dando uma estudadinha no nosso modo. O nordeste, a gente tem um clima tropical, mas a gente também tem um clima semiárido. Tem regiões que é tropical, tem mais regiões mais lá no interior, né, da Bahia, que é semiárido, é um clima mais que tem a temperatura bastante alta, um clima seco, que a gente fala. O sul é um clima subtropical, o sudeste é um tropical de altitude, né, um tropical mais alto. O centro-oeste é um tropical semi-úmido, né, não é tão quente e também não é tão frio, certo? Vamos lá. E nesse mesmo assunto, o que puxa, o clima puxa um outro assunto, que é a vegetação. Porque, minha gente, a vegetação depende muito do clima da região, né? Tem região que se adapta mais à vegetação de mangue, tem outra região que se adapta mais à vegetação de caatinga, tem outra região que se adapta mais com o clima da vegetação do cerrado. Então, o clima interfere muito, muito, muito na vegetação, certo? Vamos lá para a nossa atividade. Explica o que é clima. Ó, lembra que a prof falou que é clima? Dá uma pesquisadinha aí antes do vídeo, dá uma voltadinha. Cite alguns tipos de clima. Qual é o clima predominante na Bahia? Pronto, a gente pode dizer que o predominante na Bahia é o tropical semiárido, que é uma mistura, certo? Qual o clima predominante nas regiões abaixo? Norte, Nordeste, Sul, Sudeste, Centro-Oeste, a prof já falou. E cite alguns tipos de vegetação. Como a prof falou, tem a caatinga, tem o cerrado, tem o mangue, tem a floresta tropical. Certo, meus amores? Geografia a gente consegue fechar esse assunto aí. Vamos lá para a história. Vamos lá para a história. História, estamos estudando o processo de migração. Lembra que a prof falou? E aí, minha gente, vamos saber um pouco sobre sítios arqueológicos. Lembra que a prof falou bem no início que sítios arqueológicos são o local onde são encontrados fósseis? Pronto. Lá, o que é que os pesquisadores estudam? Eles estudam os fósseis, os vestígios deixados pelos nossos antepassados. E por que é importante estudar esses fósseis, minha gente? Para a gente entender. E agora que estamos estudando migração, é importante para a gente entender esse processo de migração, certo? Existem vários sítios arqueológicos espalhados pela América. Aqui nós temos, ó, nessa região aqui, ó, o sítio arqueológico de Clovis, nós temos da Serra da Capivara, nós temos de Monte Santo e temos esse de Lagoa Santa. Esse, minha gente, ó, já pode até riscar aqui, esse de Lagoa Santa, que fica no estado de Minas Gerais, é super importante pra gente. Por quê? Nesse sítio arqueológico foi encontrado o fóssil de Luzia. Luzia é esta daqui. Luzia. E aí foi encontrado o fóssil dela lá. Ela, minha gente, se a gente for reparar, é a representação mais real da nossa fisionomia, certo? Ela foram encontrados na Serra em Lagoa Santa, em Minas Gerais, e ela tem suas características do povo africano. E lembra que a prof falou que nossos ancestrais surgiram na África, principalmente na África do Sul, e Luzia tem todos esses traços. A principal característica dela é que ela é uma mulher que tinha traços realmente parecidos com os africanos. Então, muito importante. Então, repetindo, sítios arqueológicos, local onde são encontrados os fósseis. É importante estudar esses sítios arqueológicos, porque a gente
acaba entendendo o nosso processo de antepassados, né? Quais são os sítios arqueológicos que tem, principalmente aqui na região da América? Tem o sítio de Clovis, tem o de Serra da Capivara, tem o de Monte Santo e tem o de Lagoa Santa. O mais importante para a gente hoje estudar é o de Lagoa Santa, porque foi lá onde foi encontrado o fóssil de Luzia, né, que é a nossa representante mais, vamos falar assim, fiel, né, dos nossos ancestrais. Foi encontrado nessa região porque veio de um processo migratório. Né? Lembra que a Pró falou que eles saíram da África, foram percorrendo Europa, Ásia, até chegar à América? Pois bem, chegaram à América. E aí, a partir desse fóssil, é que vai estar estudando o nosso desenvolvimento, né? Quem são os nossos descendentes mais próximos. Então, é muito importante esse fóssil de Luzia, certo? Vamos para a nossa atividade de casa. O que os pesquisadores normalmente estudam? Por que o estudo dos vestígios históricos é muito importante? Em qual local foi encontrado o fóssil de Luzia? Cite algumas características do fóssil de Luzia e cite o nome de alguns sítios arqueológicos encontrados na América. Certo? Super tranquilo. Vamos para a nossa aulinha de artes. Vamos lá para a artes. Artes, meus amores, vamos trabalhar essa semana com histórias. Era uma vez, né? Existem vários tipos de histórias. Existem as histórias de amor, né? Que são os romances. Existe a história de mistérios, né? Existem histórias que falam do terror. Tem histórias que arrepiam as pessoas, né? E as histórias, minha gente, muitas vezes pode surgir de de um lápis, né? A pessoa teve uma inspiração. Pode surgir através de alguém que contou algo da vida, surge uma história. A história pode surgir inesperadamente, né? Pode surgir de um objeto que você encontra em qualquer lugar. Isso pode surgir a história, né? E aí, quais são os personagens de uma história? Né? Os personagens mais fantasiosos de uma história: duendes, fadas, gnomos, monstros, né? Os asteroides, né? Os avatares, tudo isso tem a ver com a história. Inclusive, a prova até pedir, né? Quem sabe fazer, né? Prova é obrigado não, mas é legal. Eu gostaria que todo mundo fizesse seu avatar, né? Pra gente brincar nas aulas de artes e de história. Certo? Que cada um construa seu avatar. Se eu não me engano, tem um aplicativo no celular que faz o avatar. A Pró também quer até fazer o avatar dela, mas a Pró também não sabe. Quem souber, se quiser fazer o avatar da Pró, pode fazer aí e me manda, certo? Vamos lá. E aí existe aquela pessoa que escreve a história. São os dramaturgos, né? Eles são responsáveis em escrever a história. A novela é uma história? É uma história. Se tem todo um contexto, né? Tem do início, tem um enredo, né? Tem um roteiro, né? Para os artistas gravarem. Tem um meio, tem um clímax, que é aquele ponto mais alto da história, né? Que chama o boom da história, né? E tem um final, né? E nessa história tem todos os personagens, né? Tem uns personagens ali da novela que são baseados em algumas pessoas. Tem outras que são ficção, mas tem uns que são baseados em algumas pessoas, certo? Super tranquilo o nosso assunto de artes. Bora lá. Quando inventamos uma história, o que podemos usar como inspiração? Lembra que a Pró falou uma caneta, uma flor, um caderno, uma obra de arte. Tudo isso inspira a gente. Cite alguns personagens fantasiosos que podem ser colocados nas histórias. Duendes, fadas, gnomos. Cite alguns tipos de histórias que podem ser contadas. História de suspense, terror, de amor. As histórias que ainda serão contadas e inventadas podem nascer como a Pró falou, pode nascer de uma conversa com um amigo, pode nascer do cotidiano de uma pessoa. Tudo isso pode nascer uma história. E o que significa dramaturgo são aqueles responsáveis em escrever a história. Certo, meus amores? Um beijo, fique com Deus e até amanhã.